Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca do profeta Naum. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos então falando acerca de Naum, o Deus de misericórdia e de justiça. Lição de número 8. Texto áureo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Verdade aplicada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e a sua justiça estão sobre nós. Textos de referência se encontram no livro do profeta Naum, nos versículos 1 e 2. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Versículos 3 e 7. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Motivo de oração. Ore a Deus pedindo mais confiança em sua justiça e poder. Ponto de partida. Deus não permitirá que o mal prevaleça. Essa é a grande lição do profeta Naum. Um profeta que não é muito conhecido. Introdução. A mensagem do profeta Naum é que Deus detém o controle da história. Existem momentos em que parece que Deus perde o controle da história, mas é um engano nosso. Deus, ele é um Deus que tem o controle da história. Por isso, ele trará justiça e esperança em todo o mundo, mesmo nos tempos mais sombrios da história. Basta lembrar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Mesmo ali, Deus, ele não perdeu o controle da história. Tópico primeiro, o cenário da mensagem do profeta Naum. A profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. A destruição da opressora Assíria foi descrita pelo profeta de forma tão detalhada que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito, como está lá no capítulo 1, no versículo 15. Partindo de 2:1, podemos deduzir que sua pregação ocorreu em Judá, quase certamente em Jerusalém. O título do livro nos aponta também seu lugar de origem, Elcós, que não aparece mencionado em nenhum outro texto do Antigo Testamento. Muito discutida é a data de sua atividade. Essas páginas se concentram na queda de Nínive, que aconteceu no ano de 612 a.C. Embora se discuta a exata data, sabemos que foi no século VII, já que Naum é um dos profetas do século VII. Retrocedendo a partir de então, temos outra data-chave, a queda de Tebas, chamada de No-Amon, mencionada lá em 3:8. Isto aconteceu no ano de 668, 667 a.C., embora muitos autores continuem dando como válido o de 633 ou 662 a.C. 663 ou 662 a.C. Por conseguinte,
Devemos situar o livro entre estes dois momentos: queda de Tebas, mais ou menos aí 668 a.C., e a queda de Nínive, no ano 612 a.C. Portanto, mais de 70 anos de arco temporal. O jugo assírio se fazia sentir com toda a força em meados do século VII a.C. É nesta época que se recordaria também o trágico destino de Tebas. Por isso, diversos autores datam a obra de Naum entre os anos 68 e 654 a.C., datas que abrangem desde a destruição de Tebas até sua restauração. O que o Império Assírio faz aqui é subjugar o então Império Egípcio, e é o primeiro grande domínio em cima do Egito. O Egito depois vai se recuperar, mas é o primeiro grande golpe em que o Egito fica subordinado à Assíria. Para ser uma ideia, na época dos babilônios, eles conseguiram se emancipar. Neste caso, Naum seria o único profeta conhecido durante o longo reinado de Manassés. São mais de 50 anos. São 55 anos, para ser mais exato. E deveríamos contemplar sua obra numa nova perspectiva. Não é só a condenação de Nínive o que nela encontramos, mas também uma crítica velada à política assiriófila deste rei. O rei Manassés, ele, a pretexto de agradar a Assíria, ele implantou, inclusive, uma grande idolatria no reino de Judá, tornando-se, inclusive, o pior dentre os reis de Judá. E o livro dos reis acredita a ele a causa, posteriormente, ao cativeiro da Babilônia. Subtópico 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. A única informação concreta sobre o profeta Naum é o seu nome. Nada mais se sabe a seu respeito. É possível que Naum tenha sido contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Mesmo que eles não tenham sido contemporâneos, são todos profetas localizados no século VII, pouco antes do cativeiro. E por isso, eles são estudados em conjunto. Lembrando que os profetas menores, eles são estudados de 3 em 3. Então aqui nós temos 3 profetas menores bem interrelacionados, como vamos ver posteriormente. Não somente Naum, como Abacuque e Sofonias na sequência. Seu nome significa conforto, confortados, que deriva do verbo arrepender-se. Este homem de Deus é descrito como o Eucosita, ou seja, um nativo da vila de Elcós. Voltando aqui à questão do arrependimento, né? É essa raiz que aparece lá em Gênesis capítulo 6, quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, cuja tradução remete à ideia de alguém que precisa ser consolado por estar de luto. É como se ali Deus estivesse de luto pelo que estava acontecendo com a humanidade. É a mesma raiz aqui do nome de Naum. Como nós já falamos, existem muitas teorias sobre a localização deste local, Elcós, mas não foi possível descobrir sua identificação geográfica. Presume-se que ficava nas proximidades de Judá. O nome Naum significa muito provavelmente consolo ou conforto, como nós já falamos. Aparece somente no primeiro versículo deste livro e em Lucas 3:25, com referência a um ancestral de Jesus, embora não se trate da mesma pessoa. Ocorre com maior frequência nas fontes extrabíblicas e, na Bíblia, é comum a palavra afim, ou seja, da mesma raiz, Neemias. Então, Neemias tem o mesmo significado. Nada se sabe do Naum dessa profecia, senão que ele era um eucosita, oriundo da cidade ou região de Elcós. São várias as suposições quanto à localização de Elcós. Uma identificação mais provável, pelo menos dada por esse autor que eu estou citando aqui, é Beit Jebrim, em Judá, porque o Reino do Norte já estava no exílio, tornando realmente impossível uma localização em Israel, ou seja, no Reino do Norte.
Subtópico 1.2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Assíria, é uma clara advertência à cidade de Nínive sobre a destruição que eles experimentariam por causa de suas crueldades com outras nações e a rebeldia de seus habitantes. É necessário aqui recordar o que nós já falamos lá acerca do profeta Jonas. Novamente aqui, a Assíria, ela é o ponto-chave, é o assunto que faz com que possamos entender adequadamente a mensagem do profeta Naum. Se para os ninivitas, lembrando, Nínive é a última capital da Assíria. Se para os ninivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Como está aqui nos versículos 13 e 15 do capítulo 1. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Lógico que podemos fazer aqui também uma leitura escatológica. Além de estar falando daquela opressão da Síria naquela época, também pode ter uma aplicação escatológica para o fim dos tempos, quando de fato podemos dizer que o ímpio, né, o inimigo, será totalmente, o mal, ele será totalmente exterminado. As profecias bíblicas, os profetas, né, os livros proféticos têm essa característica, uma dupla aplicação, tanto na época em que foi escrito, como para tempos ainda adiante. Dos profetas menores, 2 ocuparam-se só de Nínive ou da Síria. Jonas, aproximadamente 760 a.C., e Naum, mais ou menos em 630 a.C., um distante do outro, aproximadamente 130 anos. A mensagem de Jonas foi de misericórdia, a de Naum de condenação. Jonas predisse a destruição de Nínive, a menos que seus habitantes se convertessem. Naum previu que a punição divina chegaria anos mais tarde, muitas gerações depois do tempo de Jonas. Falando humanamente, a predição de Naum era quase impossível de ocorrer, pois Nínive era a capital invencível de um império mundial, um império que já estava no seu auge há quase 200 anos. Todavia, como foi predito, a vasta nação assíria chegou à destruição completa aproximadamente 100 anos depois que Naum profetizou. 1.3 O julgamento de Nínive. Havia um costume entre os ninivitas de levarem os ídolos das nações vencidas para sua terra em sinal de superioridade de seus deuses. Era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos do que o Deus de Israel. Eles se vangloriavam de tecnologias da época. O primeiro exército que usa botas, um dos primeiros exércitos a usar ariete para poder conseguir vencer cercos, derrubar muralhas. Contudo, Deus traria sobre eles o seu juízo e toda aquela potência que dominava o Oriente Médio iria cair. Mesmo aqueles que se julgam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus e nada foge ao seu controle. O servo de Deus pode descansar porque Deus é o Senhor da história e, no momento certo, ele agirá em favor de seus filhos. Em alguns aspectos, o título de Naum é semelhante ao do Salmo 3, lá no versículo 1, que também tem um título de 2 partes que consiste em um título, um salmo de Davi, mais uma declaração descritiva, quando ele fugiu diante de Absalão, seu filho.
No Salmo 3, como aqui em Naum, o título inicial de duas palavras está fora da estrutura prosódica. Isso é um outro detalhe interessante. Embora não se tenha uma certeza, mas pela semelhança, pelo uso do acróstico, ou seja, no hebraico está numa sequência alfabética, embora imperfeita, tudo isso leva a crer que lá no capítulo 1 nós tenhamos uma espécie de salmo. Nós já falamos em outra ocasião, sim, existem salmos fora do livro de Salmos na Bíblia. Fazendo então um balanço do tópico 1, eu ensinei que a soberania de Deus é para o cristão um poderoso consolo em um mundo onde falta senso de justiça e humanidade. Tópico 2, a bondade e a ira de Deus. O profeta anuncia o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus e experimentar a sua bondade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Sua misericórdia alcançaria a todo pecador como demonstração de seu poder. A sua bondade e longanimidade se estenderia àqueles que permanecessem fiéis. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Algumas ponderações aqui. Deus, ele é fiel à sua palavra, e na medida que nós somos obedientes à sua palavra, ele estende a sua mão para nós. E outra coisa, apesar de todas as atrocidades que nós presenciamos, apesar de tantas coisas ruins que vemos acontecendo, nunca podemos duvidar da bondade de Deus. Nunca podemos duvidar que Deus ele tem o controle da história. Subtópico 2.1. Consolo e esperança. Embora o livro de Naum contenha duras palavras para a cidade de Nínive, para Judá, assim como para outras nações que viviam aterrorizadas pela dominação assíria, saber que todo aquele império chegaria um dia ao fim era, de fato, um sopro de esperança em meio àquele cenário de opressão e desalento. Deus usa o profeta Naum em meio ao caos que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada e destruída pelos ninivitas. Importa saber que, seja qual for a força e o poder do oponente, nada se compara ao poder de Deus. A mensagem do livro é de conforto para Judá, acabando com a opressão de Nínive. Jacó será restaurado porque a opressão de Nínive acabará. De fato, todos os povos sentirão a restauração com a queda do opressor. Quando os povos ouvirem a palavra do fim da Assíria, baterão palmas, pois todos sentiram a crueldade do poder assírio. O livro quer mostrar isso, que Deus ele está castigando a Síria por todo o mal, por toda a crueldade feita, não somente ao povo de Deus, ao reino de Judá, mas também a todos os povos pagãos que estavam sofrendo nas mãos dos assírios. 2.2. Restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Em tempos passados, a Assíria foi usada como instrumento de disciplina para o reino do norte. Ainda assim, a remanescente Judá pouco aprendera com o que os seus compatriotas passaram. A promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá. Tudo o que nós recebemos não é por causa do nosso merecimento. Quem somos nós para merecermos alguma coisa?
Lógico que nós devemos fazer o serviço de Deus por agradecimento. Mas, como diz lá em Isaías 64, toda a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. E lembrando que diz lá em Lucas 17, depois de haver feito tudo, ninguém faz tudo, mas depois de haver feito tudo, devemos dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi ordenado. Então a promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá, mas estava baseada no caráter gracioso de Deus, em sua infinita misericórdia e sua inabalável fidelidade à aliança feita com seus servos no passado. O termo Gaon, que é usado lá em 2:3, tem conotações positivas, esplendor, majestade, glória, orgulho, como oposto da humilhação, e negativas, orgulho como arrogância. Ou seja, embora algumas Bíblias traduzam como glória, não é a mesma palavra kavod, que fala da glória de Deus. Isso é muito importante. O Gaon Yaakov, o orgulho de Jacó, aqui denota a terra, como no Salmo 47:5, onde a frase aparece em paralelo com Nahalá, herança. Esses números que estão entre colchetes remetem à numeração na Bíblia hebraica. A humilhação que está terminando é a perda da terra para o Império Assírio. E a expressão aqui pode ser interpretada como uma mensagem de esperança para um reino do norte restaurado em Israel. Josias, quando ele promove uma grande restauração do culto, um grande avivamento, um grande despertamento espiritual, motivado pelo livro de Deuteronômio, achado lá no templo, um dos planos era restaurar também o reino do norte, integrando ao reino de Judá. 2.3. A vitória de Deus. O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas e, sob a ótica humana, pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedentes. Recordando que nós falamos no vídeo sobre Jonas, eles faziam, por exemplo, os inimigos beberem chumbo derretido. Além de matar, saquear, eles também usavam a tática da tortura com requintes de crueldade, como já falamos, para infligir medo e implantar o terror em todos os povos. Foi um reino todo ele calcado no regime do terror. Eles usavam o medo dos povos para extorquir e assegurar que lhes pagassem altos impostos, sustentando assim o estilo de vida e a manutenção de seu numeroso exército. Mas tudo isso teria um fim. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Naum 2:13. Aqui o comentário de Champlin. Toda essa conversa sobre um feroz julgamento não nos deve fazer esquecer de que Adonai, ou seja, o Senhor, é bom e até os seus mais severos juízos têm por intuito restaurar e não meramente tirar vingança. Seja como for, quando Adonai, ou seja, o Senhor, julgou os assírios, ele estava fazendo um favor para o mundo inteiro da época. Ele é uma fortaleza para o bem, um lugar onde os homens podem refugiar-se e receber proteção. Não esqueça disso. O bem que Deus te faz, ele deve também beneficiar outros sempre. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que as grandes potências mundiais estão nas mãos de Deus e nada do que possuem será capaz de livrar-lhes do juízo do Senhor, se o estiverem
afrontando com seu modo de viver. Tópico 3, Naum para hoje. A tônica do livro de Naum é a justiça de Deus e deve ser uma mensagem para todos os tempos. Muito embora a justiça de Deus seja incompreensível aos parâmetros humanos, é certo que ele trará juízo sobre toda a iniquidade. O Senhor não perdeu e não perderá o controle sobre os acontecimentos e, no tempo determinado por ele, fará sua intervenção, como tem acontecido na história em todas as épocas. 3.1 A justiça de Deus. A palavra do Senhor sempre irá se cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Sejam palavras de bênção ou de juízo, como foi contra a Assíria. Isso significa que não há ninguém tão orgulhoso e cheio de si que não seja alcançado pelo juízo de Deus, mas também ninguém tão pecador e arrependido que não seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Isso é muito importante. Em 2:12, os reis assírios referem-se a si mesmos como leões em suas inscrições, e como observa Coggins. Isaías 5:29 retrata o ataque do exército assírio em termos de um ataque de leões, o que compartilha muito em termos de vocabulário e imagens com o texto aqui. Inclusive, são alguns alto-relevos, que representam reis assírios caçando leões. A diferença entre as duas passagens é a inversão de papéis, pois o temido leão da Síria agora está se tornando a presa do mais poderoso leão de Judá. 3.2 Deus se compadece dos que nele confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado, ainda que tivessem, muitas vezes e de muitas maneiras, se afastado dos caminhos do Senhor. A verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus, ainda que seja alguém detentor de muitos poderes e influência na sociedade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, tentações, dificuldades e quaisquer que sejam as circunstâncias adversas. Tebas, a capital do Egito, na época aqui, mais ou menos, porque o Egito, com a sua história bimilenar, trimilenar, o Egito, ele teve várias capitais ao longo do tempo. Mas nessa época, Tebas, então a capital do Egito, é muitas vezes chamada para a palavra egípcia Not, cidade. Em Naum 3:8, chamada No-Amon, cidade de Amon. No entanto, ao traduzir Naum para Vulgata, Jerônimo adotou uma antiga interpretação rabínica baseada em um trocadilho com o nome do deus, Ramon-No, a multidão de No, lá em Ezequiel 30:15. Isso porque a principal divindade egípcia, Amon-Ra. Então está fazendo um trocadilho com o nome dessa divindade aqui. 3.3 A soberania de Deus. Naum foi um profeta ousado em sua época, pois sua sentença assegura a soberania de Deus e a dominação da poderosa e temida Nínive. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônio e do povo medo, que contavam com numerosos exércitos, derrotando assim a poderosa Assíria. Os medos depois se uniriam também aos babilônios e depois se uniriam aos persas. Os medos sempre estavam fazendo essas alianças. Assim que nem todas as nações invoquem, ainda que nem todas as nações invoquem ou sirvam ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas também. As teofanias realçam as descrições que Naum e Abacuque fizeram do guerreiro divino. Em Naum
No capítulo 1, versículo 2 ao 8, o Senhor vem em uma ventania muito forte, o seu poderoso grito de guerra fazendo a natureza toda tremer de medo. Persegue os inimigos com trevas, símbolo de morte e destruição. Na teofania de Abacuque, o Senhor vem marchando do sul em esplendor radiante. Conforme vem se aproximando na tormenta, o cosmo treme de medo. Liderando os carros na batalha, ele dispara as armas contra os inimigos do povo, causando efeitos devastadores. E aqui nós fazemos a ponte já para o próximo livro, que é o livro do profeta Abacuque. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que em toda e qualquer situação, Deus é soberano e agirá em favor dos seus servos fiéis, trazendo juízo, mas também manifestando sua misericórdia em tempo oportuno. Conclusão: devemos sempre lembrar que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis e sempre alcançam aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. É Deus que justifica os humilhados e sustenta aqueles que o amam e o servem com inteireza de coração. Como sempre faço, agora aqui a bibliografia que eu utilizei durante todo esse estudo. E que Deus abençoe mais uma vez.